Bom, e agora, ainda que a nossa médica oftalmologista hoje não esteja presente, não podemos deixar de falar de um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, os olhos. Atualmente estão cada vez mais em perigo, dada a presença preponderante que as novas tecnologias têm no nosso dia-a-dia. Doutor Pedro, isto é um risco e nós nem nos lembramos disso. Os olhos estão constantemente a ser massacrados, não é? E a ser utilizados, são um órgão essencial para o nosso bem-estar e para o nosso dia-a-dia, para as nossas funções cotidianas. E é muito importante que as pessoas que utilizam tecnologias no seu dia-a-dia cada vez com mais frequência tenham alguns cuidados nessa utilização. Há outros cuidados a ter, nomeadamente a questão dos rastreios visuais. Uma pessoa sem qualquer doença visual conhecida, sem qualquer problema de visão, deverá fazer um rastreio anual. E as pessoas que utilizam óculos ou que utilizam lentes de contacto devem fazê-lo de 6 em 6 meses, exceto se houver alguma razão em contrário para o fazerem com mais frequência. Mas, de facto, as radiações a que nós estamos expostos, através dos monitores, quer de computador, quer de televisão, os próprios telemóveis e tablet e outro tipo de dispositivos que temos hoje em dia, são muito estimulantes e muito agressivos para a nossa visão. Algumas regras que devemos adotar no nosso dia-a-dia. Em primeiro lugar, devemos ter o cuidado de não estar muito tempo focados num ecrã de computador ou num ecrã de televisão. Devemos fazer pausas e limitar a duração de exposição, quer seja no local de trabalho, fazendo outras atividades que não impliquem esse tipo de esforço, quer seja em casa quando estamos a ver a televisão. Depois, a distância a que devemos estar. Em relação ao computador, por exemplo, podemos adotar como medida o nosso braço. Ora, aqui está, se calhar uma explicação... Começando pela televisão, então. No caso das televisões, devemos adotar uma distância de 3 a 5 metros em função da dimensão do ecrã. Para os ecrãs maiores, devemos ter o cuidado de ter uma distância, de facto, de 5 metros. Naqueles que são mais comuns... Cada vez mais as pessoas adoram ter televisores grandes, não é? E depois ficam com o mesmo... Mas o espaço dentro de casa não aumenta, não é? E a dada altura estamos em cima do televisor. E não é como no cinema, porque no cinema a luminosidade da própria tela não é igual à de uma televisão em casa, portanto a agressão é muito maior. Outro cuidado que devemos ter é não ver, por exemplo, televisão às escuras, ou seja, ter sempre uma luz ambiente que permita cortar a escuridão da sala. Porquê que tem aí essas casinhas de boneca? Eu e a Alexandra tínhamos aqui o sonho de brincar às casinhas, mas voltando à questão das distâncias, em relação aos computadores podemos utilizar o nosso braço como medida, ou seja, se tivermos uma distância do nosso braço do ecrã de computador, temos a distância que é mais ou menos os 50 centímetros que deve ser respeitada. É uma boa se não virmos medida bem, de referência. Devemos procurar o oftalmologista para ver se não precisamos de óculos, de facto. Se não virmos bem esta distância, é se não estamos com os óculos indicados. Em relação aqui às nossas casinhas, temos aqui dois ambientes distintos, mas que nos mostram alguns erros frequentes. Temos aqui uma sala de estar, um escritório, temos aqui nesta parede as janelas e aquilo que nós verificamos é que temos a televisão na parede da janela. Isto é incorreto, ou seja, nunca devemos ter a televisão na parede da luz, nem na parede oposta, ou seja, com o reflexo da janela a bater no ecrã da televisão. Portanto, a posição devemos sempre procurar lateral. Uma posição lateral. Vamos só aqui trocar esta nossa Olha, agora rapariga. Depois disto toda a gente a arrastar móveis lá em casa. Vamos aqui ajeitar os nossos bonequinhos. Portanto, se ficarmos em frente à janela, a janela fica a competir com a luz do televisor e é um exagero. Exatamente. Ou seja, se tivermos essa necessidade, o que podemos fazer é ter o cuidado, quando estamos a ver televisão, baixar sempre a persiana para não haver aquele contraste da luz. Mas se tivermos o cuidado de pôr a televisão numa posição lateral, ou seja, em que a incidência da luz é lateral à televisão, desde que não haja reflexos, é perfeitamente adequado. Um aspecto que é importante é que nós vemos o reflexo no ecrã da televisão com a televisão desligada. Se tivermos a televisão ligada, não vamos perceber se ela de facto é alvo de reflexo. Mas se for de frente para a televisão, já vemos, não é? Exatamente. Por isso é que lateralmente é a melhor posição. Então, e no escritório? O mesmo com o escritório. Temos a questão da distância do computador que falámos, ou seja, respeitar a distância do nosso braço, e também não devemos ter os computadores na posição das janelas. Devemos ter o cuidado de mudar aqui a disposição do nosso escritório e pôr... Eu acho que o Dr. Pedro ainda vai para decorador de interiores. E pôr o ecrã nesta posição que é lateral, tendo o cuidado de garantir, lá está a mesma questão. Com um bocadinho de luz, mas não com a luz direta, nem a competir também com Exatamente. O ecrã, não é? O cuidado que eu referi há pouco da luminosidade na sala é também importante. Existem alguns outros cuidados a ter com os olhos que passam para além desta orientação dos objetos que utilizamos no nosso cotidiano. Por exemplo, as pessoas que utilizem lentes de contacto ou óculos devem ter o cuidado, como dizíamos há pouco, de fazer uma avaliação periódica e ter muito cuidado com a manipulação das lentes.
lentes. Se forem lentes diárias, não os usar mais do que 8 horas por dia, limpar sempre muito bem as mãos para fazer a substituição das lentes, porque isso é essencial para garantir que não há infecção dos olhos. E, se possível, hidratar os olhos com lágrima artificial. E quem usa, às vezes, tem a tentação do desleixo, de achar que o dia não faz mal e pode fazer. Gostaram desta explicação? Tudo a mudar móveis lá em casa a favor da saúde dos olhos. Uma salva de palmas para os nossos médicos especialistas. Estão sempre disponíveis.